Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita e Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, lá pelo WhatsApp. Participe, formule sua pergunta. E se você ainda não tem um aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Estamos caminhando para os 200 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui, mais uma vez, juntinhos para a realização do programa Espiritismo em Foco. Esse programa especial, que é um programa de debate, na qual você, querido ouvinte, tem a oportunidade de, junto a nós, trabalharmos os temas trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que possamos contribuir sempre para o entendimento da palavra do nosso Mestre amado Jesus. Então, participe, como o Márcio falou nesse instante, postando as suas perguntas e contribuição para que nós possamos desenvolver o tema de hoje. Então, eu queria dizer para vocês que hoje nossa convidada especial, Lilian Espíndola, não pôde se fazer presente e se desculpou, remarcando para outra oportunidade a sua presença aqui na Rádio Brasil Espírita. Então, vamos desenvolver esse tema, eu e vocês que estão aí do outro lado. Participem, então, conosco desse debate, dessa fala que nós iremos realizar na noite de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa reunião, que sei que estão conosco sempre a nos ajudar a desenvolver essa tarefa tão especial. Então, para iniciar, como sempre fazemos, vamos realizar a prece de abertura dos nossos trabalhos e vamos pedir ao Márcio Eduardo para fazer essa tarefa. Pai nosso, que estás no céu,
santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não deixei-nos cair-nos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Bom, queridos amigos e irmãos que estão aqui junto conosco, do mundo todo, queremos então solicitar aos divinos irmãos que envolva todos vocês em ondas de paz, de amor, de esperança. E gostaria de fazer a abertura dessa nossa fala de hoje com a mensagem do livro Vinha de Luz, intitulada Inverno, que é de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mensagem número 66, que inicia assim: procura vir antes do inverno. Paulo. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com o emissário do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em horas de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção das criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos e, sim, na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Assim finaliza a mensagem do querido Emmanuel, nos lembrando o convite que nos foi feito pelo Mestre amado Jesus há 2018 anos passados. E é preciso, queridos irmãos, que nós reflitamos, principalmente os trabalhadores da última hora, nós que somos espíritas conhecedores desse convite tão importante. Deus não havia prometido tantas coisas a gente se não soubesse que seríamos capazes de sermos perfeitos
não como ele, mas que seremos um dia anjos e alcançaremos a virtude. Seremos espíritos puros, todos nós indistintamente. Essa é a nossa futura condição inexorável. Então, precisamos trabalhar para que possamos efetuar em nós a melhoria de nossos sentimentos, de nossos pensamentos. Precisamos evitar que o inverno venha a nos pegar de surpresa. Então, na vida normal, na vida cotidiana, aqui como encarnados, sabemos, principalmente para aqueles que moram em região que neva, na qual o gelo se acumula muitas vezes a mais de metro, sabemos que precisam se preparar durante as estações do verão, da primavera, do outono, para que possam suportar a vida do inverno rigoroso, aquele que dificulta as pessoas até saírem de casa. Em muitos países, várias pessoas desencarnam nesse período de tão frio que é. Então, nesse sentido, nos explica a mensagem que nós precisamos mobilizar os nossos esforços a fim de nos prepararmos para os momentos difíceis da vida, porque esses invernos eles vêm ao nosso encontro para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso aprendizado, em virtude da nossa condição ainda um pouco atrasada. Muitas vezes precisamos da dor e do sofrimento para que possamos visualizar sentimentos nobres, visualizarmos os erros nos quais estamos incorrendo. Nesse sentido, a mensagem nos alerta que sempre estamos focados no imediatismo, principalmente nós que somos pais, que somos educadores, nos preocupamos muito em facilitar para as pessoas que estão sob a nossa guarda o ingresso na vida social, ingresso no estudo convencional, no mercado de trabalho e nas coisas efêmeras da vida. Considerando que somos espíritos e espíritos imortais, que tivemos muitas existências, temos que repensar essa forma de atuar, essa forma de agir, essa forma de proceder. Isso por quê? Porque não estamos trabalhando o processo educacional como um processo de formação do ser integral. E muitas vezes nossas crianças, nossos adolescentes estão se perdendo no caminho por falta dessa orientação, porque desconhece que são espíritos, desconhece Jesus, Deus, a esperança e a alegria natural de viver, as bênçãos que é a oportunidade reencarnatória. E daí temos visto tantas crianças e tantos jovens acometidos da melancolia, da depressão, do isolamento, do convívio tão somente com a tecnologia e se isolando das pessoas, se isolando da participação na sociedade, da sua contribuição como ser inteligente e útil que deve ser. Nesse sentido, precisamos verificar que nossos jovens estão pedindo socorro. Eles precisam desse encontro com Jesus. Eles precisam dessa esperança de um mundo melhor. Porque estamos vendo veiculados aí na mídia, não é? Nas redes sociais, apenas notícias que trazem preocupação
notícias de ordem, como é que eu poderia dizer, conflituosa internamente. Muitas pessoas ficam tristes com as notícias de guerra, de roubo, de assassinato, de violência, e se deprimem em relação a isso, esquecendo que nós todos podemos sermos agentes de transformação. Ora, se Jesus, uma única pessoa, veio ao planeta Terra e com a sua mensagem sublime de amor conseguiu transformar o tempo no antes e depois, por que cada um de nós não pode fazer também a mesma coisa? Quando ele mesmo diz: vós sois Deus, vós todos podem fazer o que eu faço e ainda mais. Então, Jesus veio mostrar para a gente que nós temos em nosso interior um grande potencial que precisa ser aprendido, desenvolvido, para que possamos nos tornarmos esses seres causadores de esperança, de felicidade, de alegria. Temos visto muitas pessoas tristes, muitas pessoas que perderam a esperança na concretização de um mundo melhor. E precisamos urgentemente reverter essa situação. Entendendo o Evangelho do Cristo, todos nós saberemos superar todas as vicissitudes que vêm ao nosso encontro para nosso aprendizado, vendo nelas como oportunidades, como desafios, para que possamos galgar um degrau maior. Assim como na escola precisamos passar por testes, e para que passemos nesses testes, nessas provas, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos nos dedicarmos. Também assim ocorre com a vida. Para que nós tenhamos em nós fé e esperança, precisamos participar construtivamente de tudo que está ao nosso redor, com o sentimento de gratidão, com o sentimento de abnegação, de humildade principalmente. Se formos humildes, saberemos nos resignarmos com relação aos acontecimentos que estão ao nosso redor, aqueles que não podemos modificar por desígnios de Deus. Mas muitas coisas poderemos fazer se assim nos prepararmos, nos dedicarmos. Então, o Evangelho nos fala muito, no capítulo 18, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Jesus vem nos convidando para o festim das bodas, para que nós possamos participar do seu grande banquete celestial. Entretanto, nós não conseguimos ainda vestir a túnica nupcial, não conseguimos purificar os nossos pensamentos. Precisamos buscar o Mestre amado, precisamos exercitar as mensagens que estão consignadas no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, em tantas obras edificantes trazidas pelos Espíritos superiores, que vêm nos orientar qual o caminho para que nós possamos visualizar o Mestre Jesus, possamos sentir Deus em nossos corações. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que sempre está conosco. E nós não conseguimos muitas vezes perceber a sua presença, porque nos trancamos, deixamos que o nosso coração se transforme em gelo, deixamos que o inverno invada nossa alma e nos enrijeça,
a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de nos renovar. Então, se congelamos os sentimentos nobres implementados por Deus em nós, não vamos conseguir visualizar, sentir o calor da energia magnética que sempre está sendo emitida pelos emissários de luzes, nossos anjos guardiões, que estão constantemente conosco a tentar nos ajudar. Então, muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou, que Jesus esqueceu de nós, que nós sofremos muito, que a nossa dor é maior do que todas as outras. Entretanto, não somos capazes de compreender que somos nós que estamos fechando a porta para a oportunidade da renovação. Somos nós que não conseguimos visualizar os nossos anjos guardiões, esses seres sublimes que constantemente zelam para que o nosso processo reencarnatório seja exitoso. Nesse sentido, temos que ter o cuidado de entender que todos os fatores que estão ao nosso redor são necessários para o nosso desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento que acontecerá cedo ou tarde, queiramos ou não, ele é um processo natural. Todos nós, um dia, como eu já disse no início, seremos anjos, seremos espíritos puros. Entretanto, se nós somos resistentes em relação ao processo de autoconhecimento, então não vamos identificar que todas as mazelas que nos acometem são frutos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque quando temos raiva, quando temos ódio, quando temos melindres, como tendo rancor, quando temos inveja, cobiça, todos esses sentimentos provocam em nós uma nuvem espessa, uma neblina tão forte que não conseguimos visualizar o quanto estamos equivocados. E aí essa neblina perigosa pode nos impulsionar a darmos um passo para o abismo da dor e do sofrimento. Por isso, queridos irmãos, precisamos sempre sermos vigilantes. Precisamos ter a disciplina da oração. Essa ferramenta tão importante que, se efetuada com carinho, com emoção, com recolhimento, nos propiciará o intercâmbio com o alto. É através desse mecanismo de recolhimento, de elevação espiritual de nossos pensamentos, que nós vamos conseguir o religar com o Senhor, que está sempre atento à oportunidade de nos salvar do sofrimento e da tristeza. É preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós nos preparemos para o festim das bodas. Gostamos tanto, queridos irmãos, de sermos convidados para um aniversário, para um casamento, para uma comemoração de festividade, para rever os nossos amigos, para revermos os nossos parentes, para abraçá-los, para sentir o calor do afeto, da proximidade, do carinho. Então, para que possamos participar do festim celestial, precisamos nos prepararmos
tal qual nos preparamos aqui na terra para cobrir os nossos corpos com o melhor vestido, o melhor sapato, para ajeitarmos nossos cabelos, nossas unhas. Da mesma forma, precisamos preparar a nossa alma para que, quando desencarnarmos, possamos adentrar o festim das bodas, como nos diz o Evangelho no seu capítulo 18. Se não estivermos com nossa alma pura, com a nossa alma iluminada, com a nossa alma cheia de amor, de ternura, de carinho, como poderemos fazer parte, meus amigos, do festim das bodas? Como poderemos sermos dignos de participar da seara do Mestre Divino e sermos trabalhadores da última hora? Somos convidados, é verdade, pelo Mestre nessa reencarnação. Estamos tendo a oportunidade de efetuar o trabalho e de recebermos a recompensa pelo que nós executarmos. Então, precisamos semear para futuramente colher. Mas para semear boas coisas, é preciso que nos esforcemos para escolher o trabalho, para escolher a semente, para adubar o terreno do nosso coração com a boa semente. Nosso coração é um terreno fértil e espera de nós esse cuidado, essa cautela, para que deixemos em nosso interior tão somente aquela semente que possa irradiar paz e prosperidade moral. Se no terreno de nosso coração nós deixamos que o joio prevaleça em detrimento do trigo, consequentemente, queridos irmãos, iremos atrasar o nosso desenvolvimento e, em vez de evoluirmos pelo amor, iremos evoluir pela dor, esta amiga tão nobre que faz com que nós despertemos no sentido de vermos que escolhemos o caminho errado, o caminho equivocado. Então, é o terreno do nosso coração que nós devemos nos fixarmos para o reencontro com o Mestre Jesus, que, afirmando as palavras do Velho Testamento, as palavras das Escrituras Sagradas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos se nós não desenvolvermos em nós esse campo fértil do nosso coração? Precisamos limpar dele retirando todas as ervas daninhas que ali se encontram, podando todas as raízes que nos prende ao ódio, ao orgulho, à ambição, para deixar crescer o trigo da paciência, da tolerância, da compreensão, da compaixão. Amigos queridos, sabemos que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, já caminhando para o planeta de regeneração. Sabemos que tantos irmãos da espiritualidade superior vieram até nós para dar celeridade a esse processo da colheita, para que possa separar o joio do trigo. Então ficará somente aquele que estiver com o seu campo do coração purificado, que estiver preparado para receber a luz do Mestre Jesus. Já basta de retardarmos o nosso progresso. É preciso que nós reflitamos de que o festim
das bodas está próximo, que precisamos verificar em nós o que ainda nos prende no atraso, o que ainda faz com que sejamos seres intolerantes no trânsito, intolerantes na família, intolerantes no ambiente de trabalho. O que faz com que nós não olhemos todas as pessoas como irmãos, como iguais, de pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todos os espaços do nosso planeta Terra, bem como os seres vivos. Não podemos mais tolerar a violência, nem contra os homens e mulheres, nem contra os animais, nem contra o nosso próprio planeta Terra. Precisamos saber que somos responsáveis pela manutenção dessa ordem que está ao nosso redor. Precisamos nos organizarmos interiormente para esse encontro com o Mestre Jesus, para que possamos ver que a felicidade é possível aqui mesmo, nesse planeta, nesse momento em que nos encontramos. Basta que tenhamos a consciência do nosso dever cumprido, cada dia trabalhando um pouquinho da nossa paciência, a cada dia pensando: hoje eu não revidei a maledicência que veio ao meu encontro. Eu perdoei aquele irmão porque eu tive compaixão, como sempre nos orientou o nosso querido irmão Chico Xavier. Se nós tivermos paciência e tivermos humildade, vamos compreender que todo ato de ingratidão, todo ato de violência verbal e física provém de seres desequilibrados, seres que precisam muito mais do que todos os outros de nossas orações, de nosso perdão, de nosso carinho, de nossa dedicação, porque assim agiu o Mestre para com todos nós. Lembramos que até em relação aos seus discípulos, Jesus, conhecedor de todas formas, de toda a personalidade dos seus discípulos, da forma como eles iriam se portar quando ele fosse entregue, da forma que eles iriam agir em determinadas ocasiões. Jesus sabia das imperfeições dos seus próprios discípulos e ainda assim ele diz: o que importa é o esforço que nós fazemos para domar as nossas imperfeições. Esse esforço é que faz de nós bons espíritas, porque Deus, o nosso Pai, sabe de nossas grandes limitações. Ele sabe que nós precisamos de ajuda, precisamos de um impulso, e é por isso que Ele continua enviando seus mensageiros em todos os pontos do planeta Terra, em todas as religiões. Temos hoje um Papa que nos traz mensagens belíssimas de amor, de tolerância, de paciência, de pacificação. E tantos em todos credos religiosos temos irmãos que trazem mensagens de esperança e de encorajamento. Então precisamos ouvir esses mensageiros do amor. Precisamos ver que todas as mensagens que nos falam de tolerância, de amar ao próximo, elas são muito bem-vindas, venham da onde vier. Nesse sentido, queridos irmãos, é que nós trazemos para você esse alerta de que precisamos desenvolver, diagnosticar primeiramente em nós
quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas dificuldades. Reconhecer essas dificuldades. Se eu reconheço em mim que eu sou invejosa, ótimo, não tenho que ter receio em relação a isso, porque todos nós um dia fomos invejosos. Estamos aqui justamente por isso. Caímos em diversas existências nesse sentimento tão pernicioso e deixamos que a sombra da inveja fizesse com que nós quiséssemos o posto, o poder, a beleza ou o lugar daquela pessoa que nós invejamos. Então, diagnosticando isso, nós vamos focar todas as nossa atenção para o cuidado de não desenvolver ainda mais essa imperfeição. E precisamos então ter esse olhar atento para, em diagnosticando essas imperfeições, começarmos a trabalhar, a ter o cuidado. Se somos maledicentes, se sempre estamos julgando as pessoas, precisamos ter o cuidado e a preparação de dizer: hoje, a cada dia, eu vou fazer diferente. Mesmo que eu repita o erro, eu tenho que cair em mim, tentar no outro dia não fazer isso. Então eu acordo hoje dizendo: hoje não vou falar de ninguém, não vou falar mal de ninguém. Vou me concentrar na leitura edificante, vou me concentrar na oração, vou me concentrar no meu trabalho, na ajuda que eu posso proporcionar a qualquer pessoa e vou evitar fazer qualquer julgamento. Então, a cada dia a gente fazendo isso, nós vamos nos melhorando e com certeza vamos ao encontro do Mestre amigo Jesus e da felicidade que tanto almejamos, do reino de Deus em nossos corações. Então, Márcio tem uma pergunta aí, vamos lá, Márcio? É isso, Olga. Quem participa com a gente é o Cláudio é de Recife. Ele diz que é ateu. Ele faz a seguinte pergunta: sou ateu, não acredito em nada. Será se existe um meio de libertar dessa descrença? Já pesquisei, estudei, mesmo assim nada de acreditar. Existe outra forma que não seja livros, teorias, pois estes não convencem? Oi, Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Espiritismo em Foco, e eu quero mandar um abraço para você e para todos os pernambucanos, né? Eu tenho uma filha hoje que mora em Recife e eu gosto muito dessa cidade. Então, meu querido amigo, eu acho sim que tem uma forma de você fazer esse encontro. Você pode fazer esse exercício de meditação, desse encontro com algo que você ainda desconhece. Eu garanto a você que você vai sentir algo diferente, uma energia que vai te envolver de uma vibração superior à que nós estamos habituados a conviver. Eu faço esse exercício sempre quando eu me encontro com algum problema, alguma dificuldade. Eu entro num processo de meditação, mas esse exercício ele não pode ser efetuado apenas em um dia, 2. Ele tem que ser fruto de vários dias, de paciência, de entrega, de dedicação. Porque, assim como em qualquer ciência, até mesmo nos exercícios físicos que nós praticamos na academia, se nós queremos enrijecer os nossos músculos para ficarmos mais resistentes, sabemos que temos que fazer esse exercício pouco a pouco, devagarinho, a fim de que nós possamos nos fortalecer nossos músculos. Nada pode ser abruptamente. Da mesma forma, é um encontro com Jesus. Se você está habituado, não é, a ler as teorias, os livros, então você já tem uma parte, né, importante.
Eu não sei dizer se você já leu o Novo Testamento, se você já leu os livros espíritas. Seria bem interessante que você pudesse efetuar essas leituras nos livros espíritas, para que entender como é que se processa o mecanismo da energia, a lei de afinidade, de sintonia, que nos traz o livro dos médiuns e tantas outras obras importantes que nos ajudam a entender como é que esse processo de reencontro com Jesus pode se efetuar. E eu te falo, a fé ela pode sim ser desenvolvida através do trabalho edificante. Sempre que nós estamos trabalhando em prol do nosso próximo, nós vamos adquirindo uma energia diferenciada que vai nos envolvendo sem que a gente possa perceber. E aí a gente vai retirando de nós essa incerteza, esse vazio que muitas vezes até incomoda. Eu te falo que o meu pai também era materialista, assim ele dizia, mas no fundo nós sentíamos que, pelo menos, ele acreditava que existia uma força superior. E hoje nós temos visto muitos trabalhos científicos, trabalhos internacionais, trabalhos científicos, que vêm demonstrando a existência da vida espiritual e vem até dando respaldo a todas as informações que foram prestadas pelos espíritos a Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, principalmente no que se refere às partículas energéticas, as menores partículas da matéria. Então, são artigos que você pode ler e verificar e fazer o confronto, o estudo sistemático, a fim de que possa, aos pouquinhos, verificando que existe um universo imenso que nós desconhecemos. E conforme dizem mesmo os espíritos, como é que nós podemos crer que o nada possa fazer alguma coisa? Como é que o nada pode fazer alguma coisa? Para todo efeito existe uma causa inteligente. Para você fazer um simples bolo, que é o efeito de quê? Da mistura de vários ingredientes. E aí, qual é a causa do bolo? São a mistura desses ingredientes. Então, existe no universo, não é, o fluido cósmico universal, o fluido vital e tantos outros fluidos que vão se unindo e formando os diversos tipos a matéria, os diversos elementos que compõem o nosso planeta Terra. Então, é tão grande o universo, são tantos os planetas, tantas as estrelas, tantos os astros, tão grandioso o movimento desses astros no universo. Se nós pensarmos, refletirmos o planeta Terra hoje, nesse momento, que nós estamos aparentemente parados, nós estamos nos movimentando, constantemente em movimento, de rotação, translação. Então, eu acho até interessante quando algumas pessoas dizem para mim que tem medo de voar. E aí elas não refletem que nós voamos todos os dias de nossas vidas, porque estamos pendurados lá no universo pela lei gravitacional, nosso planeta circulando ao redor do Sol na Via Láctea. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. E tudo com um compasso calculado por um ser inteligente. Quem fez isso? Então, você pode chamar de Deus, você pode chamar de Jeová, você pode chamar de Deus do Sol, Deus da Lua, o nome que você quiser dar. Entretanto, não podemos desconsiderar que, para todo esse efeito que gira ao nosso redor, teve uma causa inteligente. Alguém fez isso.
um ser superior a nós, com certeza, porque ainda não conseguimos imitar. Por mais que nos esforcemos, a gente pode até falar das ovelhinhas, dos clones, mas a gente sabe que não deu certo da forma que se pensava. Então, em toda essa formação, a própria formação do ser humano no ventre materno é uma coisa espetacular. E eu queria mandar assim, um abraço na oportunidade, né, a todas as mulheres, em homenagem ao mês de março, o Dia das Mulheres, esse dia esplendoroso, ela que veio com essa missão tão nobre de gerar, né, e multiplicar os seres humanos no planeta Terra, que tem o amor mais próximo do amor de Deus, é o amor da mãe, né? Então, é isso, querido irmão. Quando a gente pensa na formação do próprio ser vivo, na nossa formação, a partir de duas células, né, uma do sexo feminino, unindo-se a uma célula do sexo masculino e formando um novo ser, com nova personalidade, com novos DNAs, se multiplicando ali, é uma engenharia maravilhosa. Não pode ter vindo do nada. Então, para todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Tem mais pergunta? Tem sim, Olga. Quem participa com a gente é a Samuele da Assembleia de Deus, de Maceió. Sou evangélica, aceitei Jesus como meu Salvador. Como o espírita aceita Jesus? Como o espírita caminha com o Senhor sem seguir as Escrituras Sagradas? Peço que expliquem. Samuele, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero enviar um abraço para você carinhoso e também para todos os irmãos da Assembleia de Deus aqui de Maceió, de todas as partes, que sabemos que vocês são muito organizados, estão no mundo todo, né? Tive a oportunidade de vir em outras partes. Bom, Samuele, toda a doutrina dos espíritos é construída com base nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão compostos, está contido no Novo Testamento. Então, nós seguimos sim a Escritura Sagrada. Jesus, conforme está no Pentateuco, está lá no Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Então, sempre Jesus. Esse é o nosso modelo. São os ensinamentos do mestre amigo que devemos seguir. Todos os outros que vierem são complementos desses ensinamentos como forma didática de compreensão, conforme tem também na sua igreja. Você tem estudos, tem livros, sei que vocês são dedicados na leitura, no entendimento da Bíblia, e nós também temos esse leitura. Nós temos aqui um projeto chamado NEP, no qual nós nos reunimos para estudar o Novo Testamento, que é aquele que mais nos interessa, porque assim mesmo falou Jesus, que estava trazendo a revolução do amor, estava trazendo o entendimento real do processo da vida e como deveríamos nos portar, que era, conforme eu já falei, amar o próximo como a si mesmo, não ter discriminação, respeitar todas as pessoas, honrar pai e mãe e tantos outros ensinamentos que você conhece muito melhor do que eu. Suas parábolas são para nós cartilhas seguidas fielmente que nos ajudam a compreender. E falávamos a semana passada, inclusive, da parábola do bom samaritano, da parábola dos talentos
E falei anteriormente aqui mesmo no programa, na parábola do festim das bodas, todas elas contidas no Evangelho. Por exemplo, a parábola do festim das bodas, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, os espíritas aceitam Jesus da mesma forma que vocês aceitam. Muito mais do que aceitar, nós entendemos que nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus todos os dias de nossas vidas. Então, nós aceitamos Jesus, nós vivenciamos Jesus e nós precisamos sempre, sempre, sempre praticar tudo aquilo que ele nos ensinou. E o que é fundamental que Allan Kardec, ao analisar todos os ensinos do Mestre, extraiu: que fora da caridade não há salvação. Então, Kardec não disse fora do Espiritismo não há salvação. Ele não diz que a nossa religião é a melhor. Ele diz que a melhor religião é aquela que forma o maior número de homens de bem. Então, precisamos estarmos atentos em relação a isso, porque Jesus foi a pessoa que veio nos ensinar justamente a amar o próximo como a si mesmo. Então, lembrando que na sua época ele contrariou muitas pessoas que se apegavam ao Novo Testamento de forma equivocada e praticavam a discriminação. A maioria dos homens não falavam com suas mulheres, não dialogavam. A maioria do seu povo não falava com os samaritanos. Existiam sempre conflitos entre um e outro. E ele pegou o exemplo justamente das suas parábolas, daquelas pessoas que eram discriminadas, como a mulher adúltera, como a prostituta. Então, ele disse: eu vim para os enfermos, eu vim para os caídos. E é justamente para eles que nós devemos renovar os nossos esforços, duplicar os nossos esforços para entender que as pessoas que se encontram num caminho equivocado precisam de luz, precisam de exemplo, de carinho, de atenção, de compreensão. Então, nesse sentido, minha querida irmã Samuele, nós, tanto quanto você, aceitamos e vivenciamos os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos ensinou também, durante várias passagens do Novo Testamento, como se desenvolve o processo mediúnico, quando apareceu no Monte Tabor, materializado Moisés e Elias, e mostrou quantos fenômenos importantes para que nós pudéssemos fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual. Está tudo contido no Novo Testamento. Podemos estudar e visualizar e verificar que não estamos criando nada, estamos apenas aperfeiçoando, tornando mais didático. E os irmãos de luz do plano espiritual vêm até nós proporcionar para a gente essas benesses, assim como os profetas do passado que vieram e mostraram qual o caminho que devemos seguir. E outros vieram posterior a Jesus para reforçar esses ensinamentos do Mestre. Então, tudo que possa se desviar da essência do amor não é compatível com os ensinamentos de Jesus. Tudo que viesse desviar dessa proposta tão benigna para a humanidade, ela deve ser repensada, deve ser refletida, para que possamos sempre seguir juntos, em todos os cantos, em todos os credos, pelo mesmo caminho, trabalhando pelo bem, trabalhando pelo crescimento, trabalhando por amor. É isso. Márcio? É isso, Olga. Temos mais uma pergunta.
Quem participa é Adriano. Adriano é de Caruaru. A droga vem a cada dia acabando comigo. Quero ir ao encontro com Jesus. O que fazer? Preciso ficar curado da dependência química. Oi, Adriano. Muito obrigada a você também por participar do nosso programa. Um abraço carinhoso para você, cheio de luz, bem como para todos os amigos aí de Caruaru. Bom, querido amigo, sabemos que você está passando por uma dificuldade muito grande, até porque a droga é algo que nos prende, que nos atormenta, que realmente nos tira a capacidade, muitas vezes, de escolher o caminho da luz. E eu te falo, meu querido irmão, você já deu um primeiro passo, um passo muito importante, que foi o contato conosco. Sabemos que o nosso programa tem os nossos orientadores espirituais, aos quais nós pedimos muito que ajudem você nesse momento a ser inspirado, a buscar ajuda, porque você, meu amigo, precisa de ajuda não só dos médicos, como ajuda da casa espírita ou de outra instituição que possa facilitar esse encontro seu com Jesus. Se você fosse a uma casa espírita, procure um atendimento fraterno, onde você possa dialogar com o irmão e expor suas dificuldades, e aí ele vai te dar umas orientações importantes para que você possa iniciar esse processo de busca, de religar com nosso Pai Celestial, com Jesus. Mas, além disso, é muito importante para desintoxicar o organismo físico que você busque ajuda de um médico, ajuda de entidades que vão trabalhar essa desintoxicação, para que você possa, aos poucos, ir se libertando dessas toxinas que invadem, que lhe causam desejos descontrolados de consumir cada vez mais essas substâncias que são prejudiciais não só ao seu corpo físico, como ao perispiritual, como à sua mente, como ao seu equilíbrio, como ao seu relacionamento com as pessoas. Mas, querido irmão, que bom que você está buscando ajuda. Isso é um passo tão importante. Aquilo que eu falei no início, é fundamental que nós identifiquemos qual é a nossa dificuldade, para então focar o trabalho que temos a desenvolver em nosso interior. Então você precisa perseverar nesse objetivo de largar o vício, de largar as drogas. Perseverar, mas buscando ajuda, porque a gente sabe que nós somos falhos, que nós somos frágeis, e que você, neste momento, está, sim, fragilizado, e você está colocando isso para a gente. E que bacana que você está fazendo isso, meu irmão, porque sabemos que muitos outros, neste momento, nos ouvem em busca de uma luz, em busca da esperança. Então, Adriano, comece aqui a sua nova caminhada. Escolha ultrapassar a porta estreita. É uma porta mais difícil, meu irmão, neste momento, mas que vai te afastar do caminho da ilusão e do abismo. Então, escolhendo essa porta estreita, que vai te trazer, talvez, algum desconforto, mas vai purificar a tua alma e purificar a tua existência, no sentido de que você possa se libertar desse mal que te aflige já desesperadamente, a fim de que você possa, querido irmão, visualizar Jesus e esse encontro.
o Mestre Maior, está próximo a você, como a todos nós. E com certeza, assim como aquela parábola do filho pródigo, espera que você retorne à casa do Pai. Quando ele diz, querido irmão, que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá, ele quer dizer que não existe penas eternas. Não existe o inferno na condição de perpetuidade, e sim temporariedade. Então, o que você precisa fazer? Iniciar o seu trabalho. Para que você possa ingressar no festim das bodas, você precisa vestir a túnica nupcial. E para isso nós sabemos que para termos essa roupa espiritualizada, precisamos do esforço pessoal. Assim como nós temos o vício da gula, o vício da inveja, o vício da ambição, o vício da violência, o vício da maledicência. Precisamos trabalhar o seu vício também, para que você consiga visualizar a luz, identificar o seu problema, siga essa luz que te chama para a obtenção da tua cura moral, da tua cura física. E com esse propósito, meu irmão, você vai conseguir. A fé, ela é humana e a fé é divina. Quando nós colocamos como propósito alcançar uma meta, nós vencemos. E aí está demonstrado a participação de tantos corredores, os desportistas que treinam anos e anos para estar numa Olimpíada, numa concorrência mundial, e eles alcançam o seu objetivo lutando, treinando, se sacrificando, renunciando a tantas coisas para alcançar uma meta e um propósito. E que sua meta, querido irmão, seja a cura, seja a bênção da luz. Márcio? Quem participa com a gente, ele não diz o nome, é do Rio de Janeiro, e fala o seguinte: acho que nunca serei perdoado pelo Senhor Jesus. Sou ex-traficante, já destruí a vida de muitos. Estou desesperado, não sei mais o que fazer. Ajudem. Baixei este aplicativo por curiosidade e comecei a escutar este programa. Será se foi coincidência? Eu acredito que não, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui conosco. É muito legal isso. Um abraço para você, de muita luz, também para todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, num lugar que eu também já morei quando era adolescente, por 10 anos. Querido irmão, que bom que você está aqui conosco. Fico muito feliz com a sua participação, porque é como eu digo, outras pessoas na mesma situação que você vão ouvir, vão ter oportunidade de refletir nesse questionamento que você faz. Parte da sua pergunta, das suas colocações, eu até já teci alguns comentários quando eu falava que Deus, nosso Pai maior, certo? Ele quer que nós vençamos todos os nossos obstáculos, quer que nós curemos todas as nossas feridas que nós mesmos provocamos em nós. Deus é infinitamente bom. E Jesus disse, e eu reafirmo aqui, já dito anteriormente, que nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá, nenhuma. Então, querido irmão, você já deu um grande passo. Saindo dessa condição, você está agora para seguir uma outra estrada. E novas oportunidades poderão vir ao seu encontro. O caminho é fácil? Não, o caminho não é fácil. Eu te sugiro que você leia aquele livro, Paulo e Estevão. Quando Paulo, eu falo aqui em outros programas, Saulo, que depois foi chamado de Paulo, era
um militar que, inconformado com os ensinamentos cristãos, porque ele era muito apegado às escrituras sagradas e às interpretações equivocadas que eram dadas pelos fariseus, saduceus e outros, ele perseguiu muito os cristãos. Ele prendeu, ele torturou, ele mandou matar. E quando ele visualizou Jesus na estrada de Damasco, ele perdeu a visão por 3 dias e ficou refletindo em todos aqueles acontecimentos. Para encurtar a história, eu queria dizer, meu irmão, que ele ele aceitou os ensinamentos do Cristo e vivenciou todos os ensinamentos. Tanto que ele foi um dos maiores apóstolos de Jesus, pregando fielmente todas aquelas mensagens que foram trazidas pelo Mestre. Mas ele foi rejeitado tanto pelos seus parentes, porque os parentes não aceitavam o cristianismo que ele mesmo combateu, não foi aceito pelos judeus, não foi aceito pelos romanos, ficou desempregado e foi lutar com muita dificuldade a fim de ter a dignidade de permanecer com esse encontro com Jesus. Então, meu irmão, a vida não é fácil, nós sabemos. Mas Deus, nosso Pai querido e Criador, Ele não perdoa ninguém, porque quando Ele nos cria com o objetivo de sermos anjos, de sermos espíritos puros. Então, Ele criou você, e quando Ele criou você, Ele viu em você um ser puro, em desenvolvimento, evidentemente. Então, todos nós, se não nessa vida, no passado, erramos, somos enfermos e estamos aqui no planeta Terra, vivenciando nova oportunidade de reparação dos nossos erros. Então, meu querido irmão, não tem ninguém melhor do que você. Ninguém pode apontar o dedo contra você. Ninguém pode apontar o dedo contra a falha de ninguém. E Jesus nos alerta, né, que muitas vezes a gente vê um argueiro no olho de uma pessoa e não vê a trave que está em nossos olhos. Você foi traficante no passado, hoje você está em outro caminho, você quer outra oportunidade e Jesus está lhe proporcionando essa nova oportunidade, porque você está encarnado e pode escolher o caminho da luz. Essa porta estreita que nos traz, através das dificuldades, do enfrentamento de nossas mazelas interior, é que vai fazer com que nós deixemos de ser aquele diamante bruto para nos tornarmos aquela pedra preciosa e valorosa aos olhos do nosso Pai Celestial. Nesse sentido, meu irmão, eu te falo, Jesus lhe espera. Há mais festa no céu quando chega uma ovelha desgarrada do que no processo natural da vida. Então, se você é essa ovelha desgarrada que está se unindo ao rebanho do Senhor, seja bem-vindo, querido irmão. Esqueça o seu passado como Saulo fez. Ele esqueceu todo o passado dele. Não importa o para trás. Isso não querendo dizer que a gente não vai responder pelos nossos erros. Mas nosso Pai é tão bom que Ele nos proporciona a reparação de forma muito lentamente, aos poucos, através do trabalho edificante no bem. Então, comece na prática da caridade a reparar todos os seus erros, assim como todos nós, viu, querido irmão? O encontro com Jesus é o encontro com o nosso ser consciente, com a nossa essência divina que está em cada um de nós. Esse é o encontro com Deus, do qual nós convidamos a
Todos, inclusive a mim mesmo, preciso todos os dias orar e vigiar para não cair nas tentações, para não seguir pela porta larga da ilusão. Assim espero, queridos irmãos, que todos possamos juntos construir um mundo de paz, de solidariedade, de fraternidade. Então agradeço a participação de todos vocês. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado à espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho, pela bênção de realização dessa tarefa de grande amor, que dedicamos nosso tempo com muito carinho, com muita disposição, para que possamos um dia sermos merecedores de ingressarmos no festim das bodas, tão somente para servir à humanidade, para sermos úteis. Então agradecemos também ao Cláudio de Recife, a Samuele da Assembleia de Deus de Maceió, ao Adriano de Caruaru e ao nosso irmão do Rio de Janeiro que não se identificou. Que Jesus abençoe a todos vocês e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.